Meus queridos irmãos e irmãs, nós hoje celebramos a memória deste grande santo, São Luís Maria Grignion de Montfort, no tempo pascal, de quem temos uma relíquia inclusive aqui no altar. Ele está muito próximo de nós nesta Santa Missa. Eu fico me perguntando o que é que São Luís, sendo um homem tão penitente, tão austero, tão dado ao exercício da virtude, o que é que ele estaria pensando lá no céu? Bom, lá no céu ele está na glória, está contemplando a Deus, não está sofrendo, né? Mas imagine só, o que é que ele estaria pensando ao ver como o movimento de consagração a Nossa Senhora muitas vezes se reduz à aparência estética. E só isso. Roupa, cadeia no braço, um escapulário e alguma outra coisa mais para identificar que a pessoa está consagrada a Nossa Senhora. Essas coisas são ruins? É claro que não. O jeito como nós nos manifestamos exteriormente ajuda-nos a viver internamente. Andar de modo desleixado e não se preocupar com o exterior é ruim, porque isso vai formando o interior também. Então é claro, uma mudança de guarda-roupa, uma mudança de adereços, uma mudança no gesto, porque a modéstia que serve para homens e para mulheres, para ambos os sexos, ela implica também uma mudança na gestualidade, no olhar, no seu posicionamento no mundo diante das outras pessoas, é claro. Mas a consagração a Nossa Senhora, ensinada por São Luís Maria Grignion de Montfort, ela não versa apenas sobre isso. Esse é um dos elementos próprios daqueles que se consagram a Nossa Senhora. O mais importante, o mais de todos, é a vivência das virtudes com Nossa Senhora. Por isso, assim, eu vejo muitas vezes que as pessoas ficam um pouco, algumas pessoas, né, ficam um pouco preocupadas se estão preparadas para se consagrar a Nossa Senhora. Nossa, mas eu não me dediquei muito bem no período da preparação, eu não sei se eu posso dar esse passo, etc, etc. Fica essa angústia, que é razoável, porque é um compromisso, certo? Não é qualquer coisa. Mas, meus queridos, a consagração a Nossa Senhora, ela não marca o fim do caminho de união. Ela marca, na verdade, o começo da formalização desse caminho de união, através do qual você está suplicando expressamente a Nossa Senhora, me ajuda a exercer as virtudes cristãs. Ai, padre, que lindo, então é isso, é exercer as virtudes cristãs. É lindo, mas olha só. Em 2009, eu comecei a estudar inglês para o vestibular. Nós combinamos lá em casa que, bom, eu ia optar por inglês no vestibular, naquela época o Enem, né? Você tinha a possibilidade de escolher entre inglês e português, eu não me lembro muito bem, eu não sei como é que está hoje, né? Mas naquela época era assim. E em 2009 eu comecei a estudar inglês, um cursinho de inglês, uma vez por semana, eu ia lá, sofrida, minha vida sofrida, sabe? Nossa, trabalhador, e eu tinha que ir lá, ainda gastar muito tempo com inglês, meu Deus, eu sofria demais. Então, fui fazer esse inglês, comecei o tal do inglês, que iria durar 6 anos, o curso inteiro, para me dar a habilidade de falar inglês com fluência. Eu só pude fazer 3 anos, 2009, 2010, 2011, isso mesmo. Em 2011 eu fiz o vestibular, depois que eu terminei o ensino médio. Então eu fiz a metade do curso, e alguma coisinha eu já sabia falar. Depois não deu para continuar, porque enquanto eu estava no colégio, a gente tinha bolsa de 50%, aí pede a bolsa ficou um pouco caro, né? Aí eu falei, não vamos continuar não, só 3 anos já tá bom, depois a gente vê o que é que faz para compensar isso daqui. Bom, o que é que eu fiz para compensar? Eu comecei a pegar livro, e eu me lembro que eu comecei especialmente pelos livros do Fulton Sheen, que eu queria saber qual era o conteúdo que aquele homem tinha para oferecer. Naquela época não havia tanta tradução assim do Fulton Sheen, não havia quase nada na verdade, e eu comecei livro a livro procurando vocabulário, tentando entender as frases, e percebi assim, que eu já estava começando a dominar alguma coisa, e até um livro recentemente que eu comecei a ler lá nessa época, uns 10 anos atrás, depois eu peguei para ver de novo, e eu percebi, nossa, realmente eu cresci na compreensão, né? Hoje me é muito mais fácil pegar um livro e conseguir lê-lo com muito mais fluência, né?
Comecei a estudar em 2011, nós estamos em 2023, uns 12 anos aí, se preparando mesmo, estudando e fazendo alguma coisa, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o exercício da virtude, do ponto de vista espiritual, se assemelha muito à aquisição de qualquer tipo de habilidade. Ter a virtude de estudar inglês não é da noite para o dia. Adquirir essa virtude não é da noite para o dia. É preciso que você se prepare e vá repetindo aquela atividade com método, sabendo onde é que você quer chegar, colocando-se com força de vontade para fazer aquelas coisas, porque nada do que é virtuoso é agradável, é gostoso. Não, isso é o concupiscível. E é isso que nos afasta de Cristo. O virtuoso, o ato virtuoso, ele exige de nós uma força de vontade maior. Precisa de mais irascível. Precisa de mais decisão, de método, de perseverança, de continuidade. Senão não surge virtude alguma aqui. Não surge habilidade nenhuma aqui. E por isso, a aquisição de uma habilidade ou a aquisição de alguma virtude, seja no sentido humano, seja no sentido divino, que tem as suas particularidades, né? A virtude divina, ela tem as suas particularidades, a sobrenatural, que depende da graça, mas estruturalmente é muito parecida as duas coisas, são muito parecidas. É necessário começar por atos dentro do esquema da virtude que você quer adquirir. Esses atos precisam ser repetidos até que seja formado algo dentro de você e você tem a capacidade, a possibilidade de exercer aquilo com mais facilidade. É como começar a dirigir, é como começar a cozinhar, é como começar a fazer qualquer outra coisa. Portanto, consagrar-se a Nossa Senhora e pedir a ela que nos ajude a adquirir as virtudes necessárias do cristão é um caminho, meus irmãos, longo, é um caminho difícil, que exige virtude da nossa parte para formar a virtude. E São Luís Maria Grignion de Montfort estava pensando em tudo isso quando ele escreveu o seu tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. A gente não consegue olhar para Nossa Senhora e pensar nela preguiçosa de manhã cedo ao acordar, apertando o botão da soneca, pensando, não, só mais 10 minutinhos, o menino Jesus não vai acordar agora, só mais 10 minutinhos. Nossa Senhora não faria isso, com toda certeza. E é com base nestes exemplos que nós podemos tirar do caráter dela, da personalidade dela, que é apresentada para nós como um modelo de virtude, e também entendendo todo o esquema da virtude, como é que funciona para adquirir virtude, que nós podemos viver e viver muito bem a nossa consagração a Nossa Senhora. Se para a aquisição de virtudes humanas, se, por exemplo, para a aquisição de uma habilidade como falar inglês, as coisas dependem muito mais de nós do que de qualquer outra pessoa, de qualquer outra realidade, para adquirir virtudes divinas, nós dependemos muito mais de Deus. Muito mais. E é por isso que para adquirir estas virtudes, as divinas, as sobrenaturais, o meio privilegiadíssimo é o da oração e o da recepção, boa recepção dos sacramentos, que é aí que nós vamos recebendo a graça e a força para colocar aquelas coisas todas em ato, certo? Bom, não vou fazer disso aqui um aulão de teologia, né? Mas importa dizer isso. São Luís nos quer filhos de Nossa Senhora, com toda certeza. Como é que nós seremos filhos de Nossa Senhora? Apenas mudando as nossas roupas e mudando os nossos gestos? Não, isso é uma primeira etapa. Nós seremos filhos de Nossa Senhora na medida em que nós aprendermos a imitá-la. E como é que a gente faz isso? Com o exercício das virtudes. E virtude se alcança da noite para o dia? Não, são 5, 6, 10 anos para se adquirir firmemente uma virtude. Padre, mas é difícil demais. Isso é o batismo. Isso é o nosso batismo. E não tem nada fora daquilo que o Senhor prega para nós no Evangelho. Então vamos pegar a nossa vida de cheio, com toda a força do nosso coração, pedindo a Nossa Senhora e nos entregando a ela e recorrendo a ela e apresentando todos os méritos que nós vamos adquirindo nesta vida para ela. Ela facilita, porque ela nos trata mesmo
como seus filhos. Uma criança pequena que precisa adquirir habilidades para se desenvolver é diferente de um adulto já marcado pelo pecado, pelas suas manhas, pela sua falsidade, que também precisa adquirir virtudes para se desenvolver. A criança, se ela erra, se ela cai, se ela ainda não consegue, tá bom, o pai e a mãe estão ali para cuidar. E é assim que Nossa Senhora quer que nós hajamos junto dela, como crianças, nos deixemos conduzir por ela, nos deixemos guiar por ela. Assim, com certeza, nós deixaremos São Luís Maria Grião de Montfort mais em paz lá no céu, quando ele olhar para baixo e ver, olha, eles entenderam, é isso aí, agora estão vivendo de fato a consagração. Vamos lá, todos juntos, nessa luta para sermos cristãos e fazermos a vontade de Deus junto de Nossa Senhora, sempre com ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.